Olá, crianças dos quartos anos, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de língua portuguesa, no livro Trilhas de Aprendizagem, na página 41, comecinho da página 41. Então, vamos recordar um pouquinho as nossas aulas anteriores. Nós já estudamos dois textos. O Ganso de Ouro, nós fizemos uma interpretação deste texto, nós estudamos que este texto, como ele é escrito, a estrutura, tem um começo, que no começo é apresentado os personagens, o lugar em que essa história acontece e o tempo. Depois a história vai se desenvolvendo, aparecem conflitos dentro da história. Aí chega num ponto da história que é chamada clímax, que é quando a história está quase chegando ao final. E nós temos o desfecho, foi isso que a gente estudou no texto do Ganso de Ouro. Toda vez que eu gravar um vídeo para vocês, eu sempre antes vou pontuar o que é que nós já aprendemos e qual é o objetivo da atividade do dia, o que a gente espera que vocês aprendam, tá bom? E vocês produziram o final do conto do Ganso de Ouro, e vocês explicaram como foi o final dos personagens que os irmãos Grimm não contaram para nós. E aí, vocês produziram o texto, e depois vocês, antes de passar a limpo e mandar o texto para a gente, vocês viram se o texto estava dividido em parágrafos, se vocês haviam feito a correção das palavras erradas, se o texto estava claro, se vocês tinham dado um bom final ao texto. Isso foi no Ganso de Ouro. Depois, nós estudamos o texto da Chapeuzinho Vermelho. E o ponto principal no estudo do texto da Chapeuzinho Vermelho, além de novo olharmos que o texto ele tem uma sequência, ele tem um início, ele tem um desenvolvimento, ele tem um desfecho, nós destacamos os adjetivos dos personagens, das personagens, tanto com características físicas, como com características psicológicas. E depois, vocês também reescreveram o final do conto da Chapeuzinho Vermelho, dando um novo destino para as personagens, observando os adjetivos que vocês tinham dado a elas, e também fazendo a correção do texto antes de passar ali. Agora, na atividade 3, nós vamos estudar organização de diálogos. Então, nós vamos relembrar texto narrativo. Antes de começarmos com as aulas online, lá nas aulas presenciais, nós já havíamos estudado na sala de aula o texto narrativo. O que é um texto narrativo? É um texto onde uma história é contada. E esta história é contada por um narrador, que é quem escreve a história. E nós também já conversamos algumas vezes que quando aparece a fala do narrador, ela não vai ter travessão, não vai ter dois pontos, mas quando aparece a fala do personagem, sim. E é isso que a gente vai destacar aqui. Então, nós vamos hoje entrar em contato com dois termos novos. Aqui, olha, eu vou até ativar nossa amiguinha aqui. Nossa canetinha, ó. Discurso direto, né? E discurso indireto. O que é isso, discurso direto e discurso indireto? Né? O discurso direto é quando aparece a fala da personagem, marcada por dois pontos, por travessão. A gente é como se ouvisse a personagem falar. E o discurso indireto é quando o narrador conta pra gente o que a personagem falou. E aí, nós também vamos, na verdade, não são dois termos, são dois termos novos, porque os verbos de dizer que estão aqui, ó, verbos de dizer, nós já estudamos um pouquinho no ano anterior, certo? Então, eu preparei para vocês uma apresentação bem simples, tá? Então, aqui, olha, um exemplo de discurso direto, né? Discurso indireto. Olha lá. Cansado de sua má fama, o lobo disse que daquele dia em diante seria um bom lobo.
né? Então, aqui quem está contando para a gente é o narrador. Por isso, é discurso indireto. A personagem não está falando diretamente aqui. Agora, aqui no discurso direto, eu já vou subir um pouquinho mais para ficar melhor para a gente. Então, no discurso direto, a gente tem aqui em cima a fala do narrador. Cansado de sua má fama, o lobo disse. Quem está falando isso é o narrador. Texto narrativo, quem conta a história é o narrador. Então, aqui o narrador está avisando que o lobo vai falar alguma coisa. Então, ó, 2 pontos, olha aqui, ó, os 2 pontinhos, né? Na linha de baixo, eu tenho parágrafo e travessão. De hoje em diante, vou ser um lobo bom. Então, aqui é a fala direta da personagem. Por isso, chama-se discurso direto. E outra coisa que nós estávamos conversando anteriormente, os verbos de dizer. Normalmente, quando vai aparecer no discurso direto a fala da personagem, igual aqui, nós antes temos um verbo de dizer. Olha aqui, ó, o nosso verbo de dizer é disse. Tá? O verbo de dizer, normalmente, vai aparecer num texto narrativo no tempo passado. Algo que já aconteceu. Então, o lobo disse, o lobo falou, o lobo perguntou, o lobo respondeu, reclamou, exclamou, gritou. Normalmente, é no tempo passado. Mas, por exemplo, se o narrador estiver contando um fato no tempo presente, ele vai usar os verbos no tempo presente. Por exemplo, o narrador está contando ali uma história em tempo real. Aí ele fala assim para nós, neste momento o lobo diz, de hoje em diante vou ser um bom lobo. E, por exemplo, vamos aqui pensar, e a Chapeuzinho fala, duvido muito de você conseguir. Então, está no tempo presente. Isso pode acontecer, mas é mais difícil. Normalmente, os textos narrativos vão ter os verbos de dizer no tempo passado. E pode acontecer de ter no tempo futuro também, né? Naquele momento, quando isso acontecer, você dirá 2 pontos na linha de baixo, 2 pontos aqui, na linha de baixo. Parágrafo e travessão, de hoje em diante serei um bom lobo. Então, pode acontecer, ok? Vamos voltar lá para a nossa página do livro mesmo. Então, aqui, vocês vão ter uma lista bem grande de verbos de dizer, que são aqueles verbos que são colocados antes da fala da personagem. Então, aqui tem uma lista, tá? O significado deles também, então vocês precisam, depois de assistir o vídeo, ler o texto antes de fazer a atividade, ok? Então, aqui nós temos um exemplo. Antes do discurso, quer dizer que estes verbos vão aparecer antes da fala da personagem. Chapeuzinho desesperada, vamos lá, deixa eu afinar um pouquinho. Gritou. 2 pontos. Então, o verbo de dizer aqui é gritou, e ele aparece antes da fala da personagem. Isso que a gente está chamando de discurso é a fala da personagem. Socorro! Então, olha aqui, ó. Parágrafo, travessão, letra maiúscula, ela está gritando, então a pontuação correta é o ponto de exclamação. Então, aqui o verbo de dizer aparece antes do discurso. Mas ele também pode aparecer depois do discurso. Olha aqui, ó, depois do discurso. Aqui primeiro a vovó falou, ó, quer dizer, a Chapeuzinho está falando aqui, vovó, que olhos grandes a senhora tem. Olha o verbo de dizer aqui, ó, suspirou Chapeuzinho. E quando o verbo de dizer aparecer depois da fala da personagem, vai ter esse travessãozinho aqui para separar. Isso pode acontecer, tá? E nós também temos a ocasião em que o verbo de dizer ele vai aparecer no meio do discurso.
E aqui, ó, sempre separado por 2 travessões. Acho que sim. Ó, o verbo de dizer aqui. Respondeu Chapeuzinho. Sim, a vovó mora no final deste caminho. Então, olha, está separado. Tem um travessãozinho aqui e outro aqui. Então, os verbos de dizer podem aparecer antes da fala da personagem, que a gente está chamando de discurso. No meio da fala da personagem, como aqui, ó. Ou depois da fala da personagem. Então, vamos lá recapitular. Então, o que a gente está aprendendo? Texto narrativo. O que vocês estão aprendendo hoje? Que a fala da personagem pode aparecer por discurso direto ou discurso indireto. E que quem ajuda a gente a identificar a fala da personagem, muitas vezes, são os verbos de dizer, certo? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.